Olá pessoal, tudo certo? Bem, vamos lá nós para mais uma aula e essa aula será fundamental porque é uma aula que se trata especificamente de resolução de questões. Deixa eu dizer uma coisa importante aqui. Se você chegou agora nessa videoaula e caiu meio que de paraquedas aqui e essa é a primeira aula, eu aconselho você urgentemente a acessar uma playlist que tem aqui no canal que já consta com essa 9 aulas sobre o tema de conhecimentos gerais, né? Do conteúdo programático de conhecimentos gerais para o concurso do Brejo agora em 2025. Isso é importante por quê? Porque todas essas aulas que eu estou elaborando aqui, elas têm um sentido contextual. Então não adianta você simplesmente assistir uma aula de resolução de questões se você não viu, por exemplo, no mínimo, as duas aulas anteriores. Todas essas questões que eu vou trabalhar aqui hoje e trazer, elas são sobre as duas aulas anteriores. Então elas estão dentro de um sentido contextual, ok? Então, essas questões, elas são ainda sobre esse tópico aqui, ó, que eu falei para vocês, é um tópico muito amplo, muito largo, né, muito extenso, e que eu procurei abordar aqui com certa cautela, ok? Nós também já trabalhamos esse tópico aqui, ó, no canal em que eu já resolvi questões, e expliquei também que é sobre região metropolitana. Então, vamos lá resolver algumas questões relativas a esse tópico aqui. Bem, a primeira questão, que caiu agora já, lá em Vaza Alegre, em 2024, para vocês terem uma noção do quão esse tema é importante. E que tema é esse? Região ou regiões do Brasil, ou macro-regiões do Brasil, que são basicamente as 5, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Como é que eu expliquei durante as aulas anteriores? Geralmente, quando cai uma questão sobre esse tema, como é que ela aparece? Em primeiro lugar, você tem uma caracterização da região no enunciado, na pergunta, digamos assim, né? Então, tem um texto que se refere a uma dessas 5 macro-regiões e as alternativas vão ser justamente essas regiões. Aí você vai dizer a qual caracterização que está aqui no enunciado corresponde, né, aqui à alternativa. Então é algo muito simples, mas ao mesmo tempo pode ser complexo porque tem alguns detalhes. Então vamos ver aqui nessa primeira questão. Aqui diz, região do Brasil com maior número de estados. Eu falei para vocês na aula anterior que essa questão aqui, ela se assemelha a quase que um quiz. Nós resolvemos um quiz na última aula, na aula anterior, tá certo? Na oitava aula, né? Qual é a maior região? Qual é a menor? Qual é o que tem mais estados? Qual é o que tem menos estado? Qual é o maior PIB? Então, esses detalhes para a URCA, que é um vestibular, digamos, bem tradicional e bem conteudista, né? Ele é muito importante, tá certo? Então, tipo assim, ó, eu já poderia parar por aqui com essa primeira informação, porque a região que tem o maior número de estados é a região Nordeste, é a nossa região. Mas continua, ó, apresenta paisagens diversas em relação à vegetação e clima. Lembra que eu falei na aula que a região Nordeste tem como predominância o clima semiárido, mas há também a atuação de outros climas? Então isso é importante. Continuando, tendo uma composição em 4 sub-regiões: Agreste, Sertão, Meio Norte e Zona da Mata, que é uma divisão inclusive de um geógrafo chamado Manuel Corrêa de Andrade, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui, que já é uma coisa mais complexa. Então, região Nordeste, assim na cara, é uma questão para se considerar fácil. Então vamos lá para a segunda questão, lá de Porteiras, concurso 2018, também elaborada pela URCA. São estados do Nordeste e suas respectivas capitais. Olha essa palavrinha respectiva como é interessante aqui, ó. Porque qual é o comportamento da questão? Primeiro vai ter que aparecer um estado do Nordeste e depois, respectivamente, na sequência, a sua capital, ok? Se tiver invertido, já está errada a questão. Se primeiro eles colocarem a capital e depois o estado, né, a questão, a alternativa já vai estar equivocada. Então, Maranhão, um estado da região Nordeste, capital do Maranhão, São Luís. E Rio Grande do Norte, né, estado do Rio Grande do Norte, e a capital do Rio Grande do Norte, Natal. Pará. Aqui em Pará eu já posso parar por aqui. Sou até um trocadilho, né? Pará, né, é o estado da região norte do país. Então a letra A já está errada, eu já posso eliminar ela. Bahia, letra B, estado da Bahia. Capital da Bahia, Salvador. Pernambuco,
né? Estado do Pernambuco, capital do Pernambuco, Recife. Tocantins apareceu aqui. Tocantins também fica na região norte, então já não pode ser a letra B. Letra C, Maceió, estado do Maceió, Alagoas, capital, Paraíba, estado, e capital João Pessoa, Acre. Mais um estado da região norte do país. E tem outro erro aqui que diz capital Rondônia. A capital do Acre é Rio Branco, ok? Então letra C tem muito erro. Letra D, Bahia, capital Salvador, Pernambuco, estado de Pernambuco, capital Recife, Alagoas, capital Maceió. Tudo indica que é a letra D. Mas vamos para a letra E. Distrito Federal. Já começa com um erro medonho aqui, né? A gente viu na aula anterior que o Distrito Federal fica no centro-oeste, tá certo? Tem 3 estados mais o Distrito Federal. Então, atenção aqui, né? Muita atenção. Tem algumas pegadinhas, mas se você fixou nas 2 aulas anteriores, você conseguiria resolver essa questão aqui. Mais uma questão também de Porteiras. Sobre o processo de desenvolvimento urbano brasileiro, é correto afirmar. Aqui é uma questão que fala sobre desenvolvimento urbano, mas perceba que eles trazem traços, né, de processos regionais, envolvendo a região, tá? Regiões brasileiras, como a gente viu nas aulas anteriores também. Letra A. No Nordeste brasileiro, as cidades de maior densidade demográfica, lembra que a gente falou sobre esse conceito de densidade demográfica bastante nas aulas anteriores, que é aquela divisão, né, em que você tem que fazer entre a área, né, entre a área e a quantidade de habitantes. Então você tem um território, tamanho, extensão territorial e uma quantidade de pessoas. A depender dessa quantidade de pessoas para essa área territorial, você pode ter uma densidade demográfica mais baixa e uma densidade mais alta. Eu dei um exemplo aqui com quarto, né? Por exemplo, eu estou aqui agora na biblioteca, então só está eu, né? Então, teoricamente, se eu colocar mais pessoas aqui, vai aumentar a densidade demográfica. Quanto mais pessoas eu colocar em relação a essa área aqui, maior vai ser a densidade demográfica. Quanto menos pessoas tiver, menor a densidade demográfica, né? Então, no Nordeste brasileiro, as cidades de maiores densidades demográficas estão no litoral, né? É uma alternativa muito coerente assim. Vamos analisar as demais. Letra B. A maior densidade demográfica do Brasil se encontra na região norte. Não, nós vimos que pelo contrário, nós vimos nas 2 aulas anteriores que a região norte tem a menor densidade demográfica, porque lá você tem verdadeiros vazios demográficos. A floresta amazônica, por exemplo, né, tirando ali povos originários, né, indígenas que habitam aquela região ali, também é claro, tem cidades, obviamente, não é só a floresta amazônica, mas grandes extensões alagadas, grandes extensões assim inabitadas por pessoas, ok? Então, na verdade é a menor. Então veja que faz trocar, né? Então se você não presta atenção nesses detalhes, você acaba se perdendo numa questão como essa. A região centro-oeste do Brasil desenvolve desde meados do século XX grande e acelerado processo de urbanização. Na verdade, não. Há sim um processo de urbanização, mas ele não é tão grande e acelerado e acentuado assim, ok? Letra D. Os processos de urbanização do Brasil se realizam considerando eficientes projetos e crescimento de cidades? Não, pelo contrário. O processo de urbanização brasileira é desigual, né? Ele é tardio, ele é disforme, né? Prejudica aquelas pessoas que não têm tantas condições, colocando elas em lugares insalubres, como áreas periféricas, barrancos, encostas e por aí se vai. Letra E. Os processos de urbanização no Brasil apresentam uniformidade e equilíbrio? Não. 2 palavras aqui que não cabem aqui, ó. Eles são disformes e desequilibrados, ok? Então a letra A é aquela alternativa correta e mais coerente. Próxima questão aqui, sobre as regiões do IBGE. Veja, completamente dentro das nossas 2 aulas anteriores. Veja como essas questões se repetem, ok? E no concurso de Porteiras foi impressionante, né? Como eles trouxeram questões sobre esse tópico, né? Para marcar a alternativa correta, letra A. Atualmente, as regiões oficiais
nós vimos que as regiões oficiais são Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Aí aqui começa, são Norte, ok, Nordeste, ok, Sudoeste, não existe essa macro-região brasileira, né? Então a letra A errada. Letra B, a região Sul foi a última região que nós vimos na aula passada. Possui 2 estados mais um Distrito Federal? Não. A região Sul ela possui 3 estados. Que estados são esses? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o Distrito Federal aqui fica onde? Na região Centro-Oeste. Ok? Então veja que é importante você assistir às aulas, porque se você assistir às aulas, você vai ter base para responder isso daqui. Letra C. A região Nordeste possui 9 estados. Ok. Alagoas, Pernambuco, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte e Piauí. Ok, vamos olhar as demais. Letra D. O Norte é uma região composta por 5 estados. Não são 5 estados, são 7 estados. Ok? A gente viu isso. E aqui também a Bahia está no Nordeste, não no Norte. Olha aqui. Letra E. O estado do Rio de Janeiro não faz parte da região Sudeste. Como assim? É claro que faz parte, né, da região Sudeste. Bem como Minas Gerais faz parte, São Paulo e também Espírito Santo. Ok? Então a letra C é a letra correta. Olha aqui, a letra C pedindo só para você saber os estados do Nordeste. Outra questão aqui também. São estados da região Nordeste, exceto, ou seja, que não são, que não é, né? Que não vai entrar. Marca essas palavras fundamentais, né? Exceto. Letra A, exceto. Acre, ok. Acre não faz parte. Amazonas também não faz parte. E Pará também não faz parte. Então, a resposta correta aqui só pode ser a letra A. Bahia faz parte, Pernambuco também, Paraíba, Alagoas também, Paraíba também, Piauí, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Então é isso aí, pessoal. Viram como quem prestou atenção nas 2 últimas aulas conseguiriam muito tranquilamente resolver umas questões como essas? Então, esse é o nível mais ou menos das questões. Depois, na próxima aula, eu vou entrar num novo tópico, tá certo? Vou decidir aqui ainda qual tópico será. E no momento futuro eu posso fazer um apanhado dessas questões também para a gente refrescar a memória. Porque resolver questão é fundamental por vários motivos, como eu falei em aulas anteriores. A gente treina para a hora da prova, mas também a gente aprende com a questão, né? Porque o fundamental é você dizer por que a questão está certa, por que está errada, apontar ali as incongruências, ok? Valeu, até uma próxima.